Eu saúdo a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos, fazendo menção aqui da interpretação tanto da hermenêutica e da exegese de Mateus capítulo 24, dando continuidade à quarta parte desta interpretação de Mateus 24. Então, quanto à quarta, vou fazer aqui uma retrospectiva com relação à terceira parte, onde nós ouvimos falar do Apocalipse capítulo 13, versículo 9, Apocalipse capítulo 13, versículo 7, chegando também a Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, Apocalipse capítulo 14, capítulo 7, versículo 14 também, Mateus capítulo 27, versículo 52, tivemos também segundo Coríntios capítulo 15, versículo 50 ao 52, e Apocalipse capítulo 1, 2 e 3, onde faz menção ali a palavra igreja por diversas vezes, e não aparecendo a partir do capítulo 6 até o capítulo 18 de Apocalipse. Em Mateus 24 nós também vemos os termos eleito, nós vemos o termo lugar santo, Judéia, a guarda do sábado, coisas que isto era direcionado somente para os costumes e tradições do povo de Israel ou dos judeus, enquanto a igreja ela não guardou o sábado, ela não se limitou só à Judéia, mas por todo o mundo, O lugar santo era um lugar lá no templo de Salomão e antes na tenda da congregação, quando os filhos de Israel se peregrinavam por 40 anos, sobre o deserto. Esses termos eles são extremamente judaicos, e voltados somente para o povo de Israel. É mais uma prova que a interpretação de Mateus 24 ela está voltada só para o povo de Israel e não para a igreja, dando continuidade aqui à parte 4 da interpretação tanto hermenêutica como exegética de Mateus capítulo 24, consta a palavra eleitos, que remete, ou faz referência à igreja, onde ela é eleita por Deus, por sua presciência. A igreja é eleita, Israel é o povo eleito. Deus escolheu Israel. Nós vemos isso em Romanos capítulo 9, e ali fala sobre o passado de Israel, capítulo 10 fala sobre o presente de Israel, e capítulo 11 sobre o futuro de Israel, ali da Epístola de Paulo aos Romanos, onde Deus aborreceu a Esaú e amou a Jacó. Isso não está se referindo ao indevido Esaú ou ao indevido Jacó, mas está se referindo à nação de Israel e não a indevidos. Deus escolheu as nações de Israel, Nós podemos ver isso lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 7 ao 9, Isaías 44, sobre o meu servo fiel, que diz que a quem escolhi, escolhido, eleito. Por quem? Mateus capítulo 24, Jesus está tratando com o povo judeu quando ele fala dos eleitos. Já em Mateus capítulo 16, Jesus é enfático, direto, preciso, muito claro em dizer a minha igreja. E por que Jesus chama de escolhidos? E o Senhor não
menciona a igreja. Quem são esses escolhidos em Mateus capítulo 24? São aqueles que estão na Judéia, onde eles refugiram nos montes, eles se refugiaram nos montes, onde a fuga deles não deveria ocorrer no dia do sábado, por causa do mandamento que falava sobre a guarda perpétua ou eterna do sábado. Entende-se que os eleitos de Mateus capítulo 24 serão aqueles que entenderão ao chamado de Deus na grande tribulação, e principalmente ali dentro do período do reino milenar de Cristo aqui na terra, quanto do povo de Israel, e que eles submeterão à soberania e à vontade de Deus, chegando assim à conversão. Isso se dá porque Mateus capítulo 23 diz: como a galinha eu quis ajuntar os meus pintinhos, mas vocês não quiseram. A casa de vocês ficará deserta, mas chegará o dia em que vocês irão clamar: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Quando ocorrerá este clamor? Na batalha do Armagedon, quando Jesus ele virá na sua segunda vinda. O interessante é que o texto afirma que logo seguirá a grande tribulação daqueles dias. O sol mandará a sua luz, as estrelas cairão no firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Isto nós podemos encontrar no Evangelho de São Lucas. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos e com o som de trombetas, quais ressurgirão os seus escolhidos, eles reunirá dos quatro cantos da terra, de uma a outra extremidade. Nos céus, nós céus, dizer que isso aqui é o arrebatamento, nós podemos afirmar isso, que aqui nos céus, nós podemos afirmar que isso é o arrebatamento? De forma alguma, pois não existe no texto glorificação, ressurreição. O que há no episódio do arrebatamento, secreto e evidente, tanto quanto Jesus, após a sua morte e ressurreição e assunção, assim o Senhor se apresentou só para a igreja, assim também será quando a igreja for arrebatada. Ressurreição, como aparece no arrebatamento da igreja em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Nesta passagem, Jesus vem para a terra. O texto de Tessalonicenses é a igreja indo para o encontro de Jesus nos ares dos céus, para o arrebatamento da igreja. E no arrebatamento da igreja, diferente da sua segunda vinda, é a igreja subindo para o encontro de Cristo Jesus nos ares. A diferença que há é da segunda vinda de Jesus para o arrebatamento e também da vinda da sua parousia, quando ele vier nos céus das nuvens dos ares, para vir para o seu reino milenar. Existe uma diferença de arrebatamento da igreja, da era da grande tribulação e era do reino milenar do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Se o arrebatamento acontece na segunda
segunda vinda de Jesus, quando todo olho verá, a igreja está indo para o céu, mas Jesus está vindo para a terra, qual o momento em que a igreja estará no céu? Dentro da visão pós-tribulacionista, eles afirmam que João 14, versículo 1 ao versículo 3, nos turbos vossos corações, creio em Deus, creio também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, se estas moradas não existissem, eu vos teria dito, eu irei e vos prepararei lugar, e virei para junto de vós, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Para onde Jesus irá levar a igreja durante o tempo da grande tribulação? Para a casa do Pai. Filipenses capítulo 3, versículo 2, versículos 20 e 21, nos afirma: mas a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação, fraco, abatido ou mortal, para que seja semelhante ao mesmo corpo de sua glória, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si mesmo todas as coisas. Esta passagem de Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, ela está de plena conexão, de pleno acordo de João capítulo 14, versículo 1 ao 3. E dentre outras passagens que acaloram a escatologia pós-mid e pré-tribulacionista. Nos céus, quando do grande evento do arrebatamento da igreja, Cristo estará vindo para a terra? Preste atenção, nos céus, quando do grande evento do arrebatamento eminente e secreto da igreja, Cristo estará vindo para a terra? A igreja irá subir sim, e ao mesmo tempo voltar? Qual o significado da palavra rapazo do arrebatamento? A igreja ser tirada da terra, raptada, arrancada, tomada da terra. Ou seja, a igreja sobe e ao mesmo instante ela volta? Isso é algo completamente sem sentido. Seria melhor ter ficado definitiva, completamente, eternamente aqui na terra. É bastante desconexo com a própria hermenêutica e exegese bíblica, quando as Escrituras afirmam em dizer da segunda vinda de Cristo que todo olho o verá. Neste texto não existe a ressurreição dos justos. Ora, nós estamos dando ênfase aqui ao arrebatamento da igreja, que é na primeira vinda de Jesus, né? E sobre a sua parousia, onde todo olho o verá, que é na segunda vinda de Jesus, o que chamam de primeira, e outros também chamam a segunda vinda de segunda onda, né? Neste texto a gente vê que não existe ressurreição dos justos, né? Nem tampouco da glorificação dos que morreram em Cristo, como então estão presentes na primeira vinda, e nesta não existe segunda vinda, não existe nada disso. No entanto, o momento agora é a parousia e o reino de Cristo Jesus para o milênio. Observe que em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e versículo 17, já aqui mencionado, o momento agora será dos escolhidos, e o texto fala da segunda vinda de Cristo, ou seja, o arrebatamento, primeira vinda, a parousia, segunda vinda, entendido e subentendido.
Quando então todo olho verá o mesmo do que ocorre em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, no Apocalipse capítulo 19, versículo 11, em diante, Jesus está de fato vindo para a terra, então dar-se-á o início do seu reino milenar. Essas passagens diz respeito à parousia de Jesus. Essa profecia é de extrema importância e a ênfase aqui fala da batalha do Armagedon já emergido, onde Zacarias também alude aos israelitas e em momento algum à igreja. Zacarias capítulo 12, Zacarias capítulo 14 alude o livramento do povo de Israel, que diz: Jerusalém, o Senhor que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do ser humano dentro dele, diz: eis que eu farei de Jerusalém um cálice de atordoamento para todos os povos vizinhos, e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos que tentarem contra ela. Esses povos, eles ficarão gravemente feridos, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. E naquele dia, diz o Senhor, farei com que todos os cavalos fiquem espantados e os seus cavaleiros fiquem loucos. Na continuação desta leitura e de todo este texto, então nós teremos o arrependimento da nação de Israel, onde é uma profecia em Romanos capítulo 11, versículo 26, que afirma que todo Israel será salvo para aqueles dias. No capítulo 14 de Zacarias nos diz: eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentre de todos vocês, ó Jerusalém, porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha em Jerusalém. Amados ouvintes, Deus vai de fato dar vitória no dia da batalha. A batalha do Armagedon é na segunda vinda de Jesus, quando serão reunidos eleitos, e assim todos os eleitos da nação de Israel serão salvos no reino milenar, a qual é na segunda vinda de Jesus Cristo. E o milênio é uma promessa de Deus exclusiva e precisa para Israel. Será um governo literal de Cristo por 1000 anos aqui na terra. Eu vos encerro aqui essa quarta parte sobre a interpretação de Apocalipse capítulo 24, relacionado às passagens aí de Apocalipse, aliás, de Mateus capítulo 24, toda a sua hermenêutica, da escrita e a interpretação, a exegese bíblica quanto a Mateus capítulo 24, aonde nós fazemos menção de Apocalipse capítulo 11, nós fizemos menção aqui também de Zacarias capítulo 12, capítulo 14, para a primeira vinda de Jesus, que é para o arrebatamento da igreja. Fizemos menção aqui de 1 Tessalonicenses,
capítulo 4, versículo 16 e 17, dentre outras passagens bíblicas, meu querido, né? Eu agradeço pela a sua atenção, pela sua amizade em nos ouvir. Peço aqui a gentileza de que você deixe o link e você possa curtir, comentar, compartilhar esta gravação de vídeo áudio e se inscreva no nosso canal, né? E se possível corrobore divulgando esse trabalho das doutrinas bíblicas e a fé cristã, onde a nossa defesa aqui é com a sã doutrina da palavra de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos, e eu rogo aqui as vossas orações. Depois nós daremos continuidade na parte 5 da interpretação de Mateus capítulo 24.